Eu vi algo que ninguém deveria ver. No meio da noite, uma voz antiga sussurrou meu nome, e o ar se tornou pesado como se o próprio deserto respirasse. As estrelas pareciam observar, imóveis, enquanto uma sombra se erguia diante de mim. Ela trazia a lembrança de algo que o mundo esqueceu, um pacto selado entre o céu e a terra, quando os anjos ainda andavam entre os homens. O nome sussurrado entre ventos e cinzas era Azazel. Dizem que ele foi aprisionado em trevas eternas, mas há algo que não nos contaram. Há segredos que jamais morreram. E agora, séculos depois, eles estão voltando à superfície, um por um. Eu vi o sinal. O mesmo brilho que queimou os céus antes do dilúvio. O mesmo olhar que ensinou ao homem a cor da perdição. Mas o que vi depois foi pior. As areias começaram a se mover, como se algo enterrado há milênios tentasse respirar novamente. E eu percebi. O selo foi quebrado. Azazel está voltando. O vento cortava como lâminas invisíveis. Cada grão de areia parecia carregar um sussurro. Um eco distante de vozes que já haviam clamado naquele mesmo deserto. Eu caminhei por horas, guiado apenas por um chamado que não vinha da terra. O horizonte parecia se mover, e o céu, avermelhado, pulsava como uma ferida aberta. Foi ali que compreendi. O lugar onde eu estava não era apenas um deserto. Era um altar antigo, um campo esquecido onde o céu e o inferno se tocaram pela última vez. De repente, o som. Um rugido profundo, como se o solo lamentasse. As pedras começaram a vibrar, e o ar se tornou denso, quase sólido. E então eu vi. Não com os olhos, mas com o espírito. Uma figura colossal, de asas rasgadas e rosto coberto por sombras, preso entre rochas e correntes de fogo. Azazel. O anjo que ensinou aos homens o que nunca deveriam saber. Naquela visão, o passado se abriu diante de mim. Vi o momento em que ele caiu, uma estrela arrancada do céu rasgando o firmamento em chamas. Seus gritos não eram de dor, mas de orgulho ferido. Ele havia amado a criação, mas quis moldá-la à sua própria imagem, e foi essa ambição que o condenou. Os céus se fecharam sobre ele, e o Eterno o lançou nas profundezas de Dudael, o deserto sem retorno. Enquanto eu observava, uma voz, talvez um anjo, talvez o próprio Espírito, falou dentro de mim. Este é o lugar onde o segredo começou. Aqui, o conhecimento proibido se espalhou entre os homens, e aqui ele voltará a ser revelado. Eu tremi. O chão sob meus pés parecia pulsar como se um coração dormisse sob a areia. Nas dunas, marcas antigas, símbolos gravados por mãos não humanas, começaram a brilhar em azul profundo, e no centro, um selo, feito de pedra negra e luz dourada, respirava. Cada batimento fazia ecoar um nome: Azazel, Azazel, Azazel. A tentação de tocar foi irresistível. Me ajoelhei, estendi a mão e senti o calor, vivo, pulsante, quase humano. Foi quando uma lembrança atravessou minha mente como um relâmpago. Mulheres antigas chorando às margens dos rios, cidades corrompidas por encantamentos, homens que adoravam o brilho das espadas em vez da luz de Deus. Tudo começara ali. A queda não foi só dos anjos, foi nossa também. O vento cessou, o silêncio gritou, e quando abri os olhos, o selo já não estava mais lá. No lugar, apenas uma fenda, e um calor que subia do abismo, como o primeiro sopro de uma fera que desperta. Senti medo, mas também uma estranha certeza. O segredo que esteve oculto por séculos havia sido libertado. E o nome de Azazel voltaria a ser pronunciado entre os homens. Se você está gostando dessa história, inscreva-se agora no canal. O deserto parecia me observar. Cada passo que eu dava fazia o chão respirar, como se a própria terra esperasse por algo. Depois que o selo desapareceu, o ar se encheu de uma presença antiga. Eu podia senti-lo. Azazel não estava mais preso, mas ainda não caminhava livremente. Algo o prendia entre o que é visível e o que é espiritual. Um limiar onde o tempo não existe. Continuei andando, guiado pelo mesmo chamado que me trouxera até ali. As dunas se abriram como ondas, e no meio delas encontrei uma estrutura quase invisível, um templo soterrado.
Suas colunas eram negras, talhadas com inscrições que pulsavam como se estivessem vivas. No centro, um altar, e sobre o altar, um livro. A capa era feita de couro envelhecido, marcado por símbolos que pareciam mover-se sob a luz. Toquei-o com cautela. O som do vento cessou. Tudo ficou imóvel, e por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. Quando abri o livro, uma fumaça dourada escapou e uma voz ecoou dentro de mim. A mesma voz que antes falara no deserto. Essas são as páginas que os anjos esconderam, as palavras que corromperam os homens, o conhecimento que foi selado por Deus. As letras mudavam diante dos meus olhos, formando imagens. Cidades antigas banhadas em ouro, mulheres com olhos de fogo, homens erguendo espadas que brilhavam como estrelas. E no meio deles, Azazel. Suas asas rasgadas em tons de cinza e fogo se abriam sobre multidões extasiadas. Seu rosto, parcialmente coberto por sombras e cicatrizes de luz, refletia poder e tristeza. Ele lhes ensinava a moldar metais, a criar armas, a invocar forças que nem os profetas ousaram nomear. Mas havia algo além da rebelião. Vi que Azazel não apenas quis ensinar, ele quis libertar. Em sua mente, acreditava estar devolvendo aos humanos o que o céu lhes negara. Ele confundiu sabedoria com salvação, e por isso foi amaldiçoado. A voz do Espírito, agora envolta em luz branca flutuante e som ressonante, falou novamente. Tudo o que foi escrito aqui será revelado outra vez. O livro foi encontrado e o segredo será recontado. O tempo do silêncio acabou. O vento voltou a soprar, levantando uma tempestade. As páginas se abriram sozinhas e pararam em uma única frase, escrita em uma língua antiga. Quando o portador do selo tocar o livro, o anjo cairá outra vez, mas não sozinho. O chão tremeu. As colunas começaram a rachar, e o altar explodiu em luz. Caí de joelhos, tentando proteger o livro junto ao peito. No instante seguinte, uma sombra atravessou a luz, e por um segundo vi os olhos dourados de Azazel, abertos, observando o mundo dos vivos mais uma vez. A areia se ergueu em redemoinhos ao redor de mim. Senti a presença dele dentro da minha mente, queimando como fogo e gelo ao mesmo tempo. E uma única frase ecoou. Não temas, ainda há mais a ser revelado. Quando despertei, o templo havia desaparecido. O livro estava em minhas mãos, e no horizonte o sol nascia com uma cor que nunca existira antes, nem de dia, nem de noite. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa história. O livro pesava em minhas mãos como se fosse feito de pedra. Cada palavra parecia pulsar, viva, consciente. Desde o instante em que o toquei, uma ligação invisível se formou entre mim e Azazel. Eu podia senti-lo, preso em algum lugar entre as dimensões, sussurrando através dos véus do tempo. As vozes que antes ecoavam do deserto agora falavam dentro de mim, com um som que misturava lamento e autoridade. Enquanto caminhava, percebi que o céu havia mudado. As nuvens se moviam em círculos lentos, formando um olho gigantesco no firmamento. A luz solar se tornara fria, metálica. Tudo parecia observar. E foi então que uma visão se abriu diante dos meus olhos, não uma lembrança, mas uma revelação. Vi a queda, não apenas a de Azazel, mas de muitos que o seguiram. Vi o céu se rasgar como um tecido em chamas e os anjos descendo em torrentes de fogo. Vi montanhas se abrindo para recebê-los, mares fervendo ao toque de suas asas, e entre eles Azazel. Suas asas rasgadas em tons de cinza e fogo batiam contra o vento celestial, tentando se erguer mesmo após a condenação. Seu rosto, parcialmente coberto por sombras e cicatrizes de luz, refletia dor e desafio, como alguém que amou demais e foi punido por isso. A voz do Espírito, envolta em luz branca flutuante e som ressonante, falou outra vez. O que vês agora é o reflexo do que virá. O mundo tornou a desejar o que ele ensinou. O ferro, o ouro, o sangue e o orgulho voltaram a ser altar. Caí de joelhos. A dor era insuportável. O livro começou a brilhar,
e símbolos em chamas flutuaram ao meu redor. Eram nomes, promessas, pactos, homens de poder, impérios antigos, civilizações desaparecidas. Todos haviam sido tocados pelo mesmo espírito. O segredo de Azazel nunca havia morrido. Apenas adormecera, aguardando o tempo certo para despertar. E agora, esse tempo havia chegado. O vento soprou com fúria e vi ao longe figuras caminhando em meio à tempestade. Sombras humanas, mas com olhos de fogo. Carregavam marcas no corpo, os mesmos símbolos do livro. Eles o serviam. Eram seus filhos espirituais espalhados pelo mundo, preparando o caminho para seu retorno. O medo me tomou, mas a voz dentro de mim sussurrou: não fujas, foste escolhido para revelar o que foi oculto. A areia começou a girar em torno de mim, formando um redemoinho de luz e trevas. No centro, emergiu uma figura colossal, Azazel, mais nítido do que nunca. Suas asas rasgadas tremulavam como labaredas vivas. Seus olhos dourados se fixaram nos meus. Senti que ele não falava com palavras, mas com pensamento e emoção. Séculos me calaram, dizia sua presença. Mas as vozes dos homens me chamaram de novo. Eles me recriaram em suas armas, em suas ambições, em seus deuses de metal e vaidade. O ciclo recomeçou. A terra tremeu. Atrás dele, uma muralha de fogo se ergueu, revelando fragmentos de cidades modernas em ruínas. Era como se o passado e o futuro colidissem. E no meio dessa fusão, eu percebi. O segredo de Azazel não era apenas espiritual, era humano. Ele nunca precisou ser libertado, porque ele já estava entre nós. Caí exausto enquanto o redemoinho se desfazia. O livro desapareceu de minhas mãos. E uma última frase ecoou, antes que o silêncio tomasse o deserto. O despertar começou. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. O vento havia parado. O deserto estava em silêncio, mas dentro de mim tudo gritava. Desde o instante em que Azazel se revelou, nada mais parecia real. A fronteira entre visão e existência havia se rompido. Eu ainda sentia o peso de seus olhos dourados queimando dentro da minha mente, e o eco de suas palavras, se é que eram palavras, vibrava em cada batimento do meu coração. Durante a noite, o céu se abriu em fendas luminosas. Raios silenciosos cortavam as nuvens, e em cada clarão eu via imagens sobrepostas, cidades, multidões, torres de vidro e aço refletindo o mesmo brilho das antigas armas forjadas sob a orientação de Azazel. Era como se a tecnologia moderna fosse a continuação do seu legado, disfarçada sob novos nomes e símbolos. O conhecimento proibido havia voltado, e nós o chamávamos de progresso. De repente ouvi o som. Um rugido subterrâneo, profundo, como se o próprio coração da terra estivesse prestes a explodir. A areia começou a se mover em círculos, e no centro formou-se um poço negro. Do interior saía um brilho avermelhado, pulsante, vivo, como o sangue do mundo. A voz do espírito, em luz branca flutuante e som ressonante, falou novamente. O selo foi aberto, mas ainda resta um último limite. Se ele for cruzado, o abismo cantará. Aquela frase ficou ecoando. O abismo cantará. Eu não compreendia o que significava, até que uma figura começou a emergir da escuridão. Não era corpo nem sombra, era som. Um cântico profundo, grave, que fazia as pedras vibrarem e o ar tremer. E dentro desse cântico, uma presença. Azazel. Ele surgia como se fosse feito de fumaça e fogo, mas com a mesma forma colossal de sempre. Asas rasgadas em tons de cinza e fogo, rosto parcialmente coberto por sombras e cicatrizes de luz, cabelo negro longo e desgrenhado, e olhos que ardiam como metal fundido. Sua voz, quando enfim se manifestou, foi como trovão contido em sussurro. O homem despertou o que não compreende. Tocou o abismo com as próprias mãos, chamou o inferno de sabedoria e o pecado de liberdade. As palavras atravessaram o espaço e atingiram minha alma. Eu vi cenas do mundo moderno, guerras, cidades queimando, torres desmoronando, e percebi que tudo aquilo já estava escrito no livro que eu havia encontrado. O segredo não era apenas sobre o passado, era sobre agora.
A voz do Espírito respondeu, sua luz lutando contra a escuridão que crescia ao redor. O tempo de revelar chegou, mas também o tempo de escolher. Nenhum homem pode guardar o segredo e permanecer o mesmo. O chão rachou, labaredas azuis se ergueram e uma ventania envolveu tudo. Eu gritei, mas minha voz se perdeu no rugido do abismo. Senti que estava sendo puxado para dentro, entre realidades, entre tempos. E então ouvi a última frase de Azazel, antes que a luz se apagasse. Não temas o som do abismo. Ele é o cântico da verdade. Quando despertei, estava em outro lugar. O deserto havia sumido. Ao meu redor, ruínas e restos de uma cidade desconhecida, antiga e moderna ao mesmo tempo. O céu era vermelho. E algo me dizia que eu não havia voltado à terra. Deixe o seu like agora. Isso nos ajuda a continuar contando histórias como esta. Quando abri os olhos, o silêncio tinha um peso quase físico. O ar era denso, metálico, e o horizonte pulsava como um coração adormecido. Eu não estava mais no deserto, mas em um lugar que parecia existir entre o céu e a terra. Um mundo suspenso entre eras. As ruínas ao meu redor pareciam restos de uma cidade que jamais pertenceu à humanidade. Pilares flutuavam sobre abismos e sobre eles símbolos gravados em línguas que queimavam a vista. Andei por um caminho de pedra escura, e o som dos meus passos ecoava como se o espaço inteiro me escutasse. As memórias da visão ainda me perseguiam. O livro, o selo, o som do abismo. E então compreendi. Aquilo que o Espírito chamara de limite não era apenas uma prisão. Era a fronteira entre o tempo dos anjos e o tempo dos homens. Eu havia cruzado. Uma brisa fria percorreu o ar, e de repente, uma forma luminosa apareceu à minha frente. Era a voz do Espírito, agora quase visível, luz branca flutuante, ressonante, com presença majestosa e suave. Sua voz soou como um eco que vinha de todas as direções ao mesmo tempo. Estás no véu da separação, aqui onde os segredos dormem e os caídos aguardam o juízo. Olha e aprende o que foi escondido. E diante de mim, o espaço se abriu como uma cortina. Vi anjos aprisionados em colunas de luz, suas asas queimadas pela glória que um dia abandonaram. E no centro, preso por correntes que pareciam feitas de vento e fogo, estava ele, Azazel. Sua figura era colossal, imponente e ao mesmo tempo triste. As asas rasgadas em tons de cinza e fogo se moviam lentamente, tentando alcançar o que não podiam. O cabelo negro, longo e desgrenhado, caía sobre um rosto parcialmente coberto por sombras e cicatrizes de luz. E os olhos dourados, brilhando como metal fundido, se voltaram diretamente para mim. Então és tu quem o Espírito escolheu? Sua voz soou como trovão distante. Séculos esperei que alguém ouvisse o que o céu tentou silenciar. Dei um passo à frente, o medo me rasgando por dentro. Por que foste condenado? Perguntei. Azazel ergueu o rosto e por um instante parecia mais humano do que anjo. Porque dei ao homem o poder de decidir. Ensinei-lhe a forjar, a criar, a desafiar, mas o poder corrompeu, e o céu me chamou de traidor. E então, para esconder sua própria dor, me lançou no esquecimento. Enquanto ele falava, o espírito brilhou mais forte, como se reagisse àquelas palavras. Não mintas, caído. Não deste liberdade, deste arrogância. O que semeaste foi orgulho, e o orgulho gerou destruição. O ar vibrou entre as duas presenças. Luz e sombra se enfrentaram em silêncio. Eu me sentia pequeno, esmagado entre forças que ultrapassavam a compreensão humana. Azazel voltou a me olhar. O segredo não é sobre mim, disse. É sobre vocês. O homem é o espelho do anjo, e quando o espelho se quebra, o reflexo também sangra. Um trovão explodiu no céu sem nuvens. O chão se abriu em rachaduras de luz. O espírito desapareceu num clarão, e eu fiquei sozinho diante do anjo caído. Seu olhar ardia, não com ódio, mas com uma verdade terrível. O que começou no céu termina na terra, murmurou. E o tempo está quase completo. Inscreva-se no canal e continue acompanhando até o final.
O mundo ao meu redor tremia em ondas de luz. O véu da separação se desfazia, como se o próprio universo estivesse tentando apagar o que eu estava prestes a ver. Mas já era tarde. O segredo não podia mais ser ocultado. Eu sentia o coração bater em sintonia com o pulsar do ar, como se cada respiração fosse uma tradução viva das palavras de Azazel. Ele permaneceu diante de mim imenso, sereno, com asas rasgadas em tons de cinza e fogo, o cabelo negro longo e desgrenhado e o rosto parcialmente encoberto por sombras e cicatrizes de luz. Seus olhos dourados pareciam atravessar as dimensões. Há um código em todas as coisas, disse ele, um ritmo no qual o universo respira. Chamam-no de lei divina, mas é também o que chamamos de liberdade. Quando toquei esse código, compreendi como criar, e isso foi o meu crime. As palavras vibraram dentro de mim. Atrás dele, as correntes que o prendiam começaram a emitir sons metálicos, como se o próprio ar estivesse derretendo. Vi símbolos de fogo surgirem ao redor, constelações que se moviam em padrões impossíveis. Pareciam notas de uma canção antiga, e cada uma delas contava uma parte da criação. De repente, a voz do espírito envolta em luz branca flutuante e som ressonante rompeu o espaço. O código pertence ao eterno. Não foi feito para ser dominado, mas para ser contemplado. O que o anjo quis possuir, o homem herdou, e isso o destrói desde o princípio. Um clarão envolveu tudo. Vi o mundo atual se projetando à minha frente. Cidades modernas, laboratórios, máquinas que tocavam o núcleo da matéria. Homens brincando de deuses. Azazel olhou para aquilo com melancolia. Vês? Eles repetem o gesto, invocam o código, constroem o impossível e acreditam que é sabedoria. O que ensinei voltou disfarçado de ciência. Eu compreendi então. O segredo de Azazel não era apenas espiritual. Era também o conhecimento que moldava civilizações. Cada era de avanço trazia consigo a mesma queda, o mesmo orgulho. Azazel se aproximou e o chão tremeu. Tu foste chamado para revelar o ciclo, não para quebrá-lo. O homem precisa ver o espelho que ele próprio criou. Mas o espírito respondeu com uma força que fez o ar se rasgar em luz. Não, o ciclo será quebrado pelo fogo, e o tempo do arrependimento está se esgotando. O véu começou a ruir. Fragmentos de luz e sombra caíam como chuva. Eu via imagens sobrepostas. O dilúvio, a Torre de Babel, a queda de impérios, e agora as chamas modernas de um mundo à beira da autodestruição. Azazel ergueu as mãos. Correntes de fogo se despedaçaram ao redor dele. O fogo é inevitável, porque o homem é feito da mesma centelha que o condenou. Um trovão ecoou, não do céu, mas de dentro do próprio espaço. Senti que algo estava prestes a acontecer. O chão se abriu em espirais de luz, e fui tragado para dentro do abismo. Enquanto caía, ouvi pela última vez a voz de Azazel. O segredo foi revelado. Agora cabe aos homens decidir o que farão com ele. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. Caí por um tempo que não podia ser medido. Era como atravessar o ventre do universo. Não havia chão nem céu, apenas luz e trevas se misturando como rios de energia viva. E no meio dessa queda interminável, vozes, milhares delas, chorando, cantando, clamando. Reconheci nelas os ecos de todos os que haviam tocado o segredo de Azazel. Reis, magos, sacerdotes, cientistas, todos repetindo o mesmo erro. Buscar o poder da criação sem o amor do Criador. Quando o movimento cessou, encontrei-me em um campo vasto e silencioso, coberto por cinzas que brilhavam sob uma luz pálida. Era o Vale das Sombras, o lugar onde as almas que desafiaram o céu esperam o veredito. O ar era denso, e uma neblina espessa escondia o horizonte. De dentro dela, passos começaram a ecoar. Primeiro vi o brilho, depois a forma. Azazel caminhava em minha direção imenso e solene. Suas asas rasgadas em tons de cinza e fogo se moviam com lentidão, e seu rosto, parcialmente encoberto por sombras e cicatrizes de luz, parecia cansado, quase humano. Os olhos dourados cintilavam com uma força que já não era de revolta, mas de resignação.
Este é o lugar onde termina toda a rebelião, disse ele, com voz que soava como trovão distante. Aqui os segredos se tornam espelhos, e cada um vê o reflexo do que construiu. À medida que ele falava, a névoa se abriu, e vi multidões de sombras deitadas sobre o chão, imóveis, presas em imagens de si mesmas. Eram os ecos de civilizações, ideias, impérios, tudo o que nasceu do orgulho humano. Vi torres despencando, reinos ruindo, máquinas consumindo seus próprios criadores. Tudo convergia para um mesmo ponto, o abismo do conhecimento sem fé. A voz do Espírito, manifestada em luz branca flutuante e som ressonante, encheu o vale. Todo conhecimento que não nasce do amor gera destruição, e todo poder que não se curva diante do Eterno torna-se prisão. Azazel levantou o olhar, enfrentando a luz. Então termina o ciclo. O fogo que me condenou agora purifica. O que os homens herdaram de mim, devolverão a ti. Um clarão atravessou o céu. Correntes invisíveis se enrolaram novamente ao redor de suas asas. O chão tremeu, e colunas de fogo subiram aos céus como se o mundo estivesse sendo julgado junto com ele. Eu tentei me aproximar, mas o Espírito falou: não o sigas, o tempo do testemunho terminou. Agora começa o tempo da escolha. Tudo ao redor começou a ruir. Vi as sombras se dissolvendo, libertas do peso do orgulho. E no meio da destruição, Azazel olhou uma última vez para mim. Diz-lhes que o segredo não é maldição, é espelho. O que o homem vê em mim é o que existe dentro dele. As luzes se apagaram e o vale das sombras desapareceu. Quando abri os olhos, estava de volta à terra, em meio a ruínas modernas, restos de cidades consumidas pelo fogo. O céu, de cor vermelha e violeta, parecia sangrar. E lá, no horizonte, algo brilhava como um selo reaberto. Compreendi então. O segredo de Azazel nunca foi apenas sobre ele, era sobre nós, e o que fazemos com o poder que nos foi dado. Comente aqui embaixo o que essa parte te fez sentir. O mundo estava em silêncio. Nenhum som, nenhum vento, apenas o ressoar distante de algo que parecia o próprio coração da criação. As ruínas à minha volta ainda fumegavam, e o céu ardia em tons de vermelho e ouro. Eu sabia que o julgamento havia passado, mas algo dentro de mim dizia que ainda faltava uma última revelação. No meio das cinzas, o livro reapareceu. As páginas tremulavam como se respirassem. Aproximei-me com cautela, e ao tocar a capa, uma luz intensa me envolveu. Fui arrebatado em espírito. Tudo ao redor desapareceu. De repente, me vi diante de um trono de luz, tão brilhante que meus olhos não suportavam. A voz do Espírito, envolta em luz branca flutuante e som ressonante, preencheu tudo com poder e paz. Tu viste o segredo e foste marcado por ele. Agora verás o que o Eterno preparou desde o princípio. Do lado oposto, nas sombras, uma figura surgiu lentamente. Era Azazel, imenso, majestoso e trágico. As asas rasgadas em tons de cinza e fogo pareciam cansadas, mas havia nelas um brilho novo. O cabelo negro, longo e desgrenhado, caía sobre o rosto parcialmente coberto por sombras e cicatrizes de luz, e seus olhos dourados, como metal fundido, já não brilhavam com orgulho, mas com arrependimento. Ele se ajoelhou diante da luz. Eis-me aqui, Senhor dos Exércitos, condenado por ensinar, ferido por amar o que criaste. Fui orgulho e perdição, mas também reflexo do que o homem escolheria ser. Agora devolvo o que tirei. O Espírito respondeu, com voz que fez todo o espaço estremecer. O tempo do esquecimento terminou. O que foi caído será lembrado, e o que foi revelado servirá de testemunho. O segredo de Azazel não é poder, é advertência. A luz tocou o anjo, e suas correntes começaram a se dissolver. Não em libertação, mas em consumação. Ele não seria liberto, nem destruído. Seria absorvido pelo próprio fogo divino, retornando à essência da qual viera. Um brilho dourado inundou o céu, e eu ouvi o som de milhares de asas se abrindo ao longe, como um coral de trovões. Azazel olhou para mim uma última vez. Diz-lhes que cada homem é um portador do segredo.
O que fizer com ele decidirá o destino do mundo. E então desapareceu, envolto em luz. Quando voltei a mim, estava ajoelhado sobre o mesmo deserto onde tudo começou. O sol nascia, e as dunas reluziam como ouro líquido. O ar estava leve e silencioso. O selo, o livro, a sombra, tudo havia sumido. Mas dentro de mim, a voz permanecia. Revela. Conta o que viste. O que foi oculto por séculos está sendo revelado hoje. Ergui os olhos para o horizonte, e naquele instante compreendi. O segredo de Azazel não era sobre o passado, nem sobre anjos, nem sobre queda. Era sobre a escolha eterna entre luz e trevas dentro de cada alma. E o tempo de decidir havia começado. Se essa história te emocionou, deixe o seu like agora.